Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Maria. Hoje nós vamos falar do tema da idiotização pelo vício. O que isso quer dizer? É um termo forte, esse termo idiota. Porém, nós temos que entender que realmente há um plano para que as pessoas se tornem idiotas. Em que sentido? Vamos entender o real sentido desta expressão. No seu livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, Olavo de Carvalho, filósofo brasileiro, vai descrever o que significa o termo idiota. E aí nós vamos ver que realmente tem muito sentido. O próprio livro, que eu recomendo, inclusive, e o termo para descrever a situação em que está a sociedade e também, porque a sociedade é composta de famílias, as próprias famílias. Há o interesse de idiotizar as pessoas. E isso não quer dizer simplesmente emburrecer. Normalmente, idiota é tomado como sinônimo de burro, ou uma pessoa com baixa capacidade intelectual, mas não é isso. Idiota, na verdade, é pior que isso. O que o Olavo vai dizer aqui? Em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotes, do grego, de onde veio o termo idiota, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. O que fica claro aqui então? Que idiota é o mesmo. Nós estamos, na nossa sociedade, vivendo um processo doentio de mesmice. As pessoas estão se portando da mesma forma. Elas estão fazendo as mesmas coisas. Estão repetindo os mesmos discursos. Ou seja, as pessoas estão se igualando, mas por baixo. Ou seja, estão fazendo coisas que todos fazem. Estão falando coisas que todos falam. Estão ensinando, isso que é o problema principal aqui, da mesma forma, de uma forma sem virtude. As famílias são o local principal da virtude, ou seja, nós já explicamos isso em outros momentos, como a virtude ela se dá especialmente no ambiente familiar. Porém, esse conceito de virtude formado na família tem sido deixado de lado e tem sido combatido sistematicamente por ideologias. Ideologias que querem nos idiotizar. Querem que nós passemos a ser os mesmos, que façamos as mesmas coisas, que falemos as mesmas coisas, que nos portemos do mesmo jeito. Como quem? Como um rebanho, como pessoas que são facilmente manipuláveis. Por quê? Porque sempre repetem, sempre fazem as mesmas coisas e repetem os mesmos discursos. A única forma de combater isso é trazer novamente a humanidade ao ser humano. Ou seja, os indivíduos têm que assumir novamente a sua humanidade, que pressupõe esse caráter de diversidade, ou seja,
Nós somos diferentes uns dos outros. Temos a mesma dignidade humana, porém, temos que ser diferentes naturalmente. Por quê? Porque Deus nos criou com uma essência individual. Enquanto as ideologias querem que nós sejamos simplesmente pessoas que compõem um grupo que vai ser facilmente manipulável posteriormente. Ou seja, existe um interesse de tornar as pessoas iguais, tanto quanto num rebanho, de uma manada. Ou seja, para nós tornarmos as pessoas iguais e assim manipuláveis, nós temos que desumanizá-las. Nós temos que tirar delas esse caráter individual e diverso, que é típico da natureza humana. Então, para manipular as pessoas, os ideólogos, marxistas e globalistas, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, nós já falamos do marxismo no vídeo anterior, eu gostaria até que você acessasse lá para entender melhor o que é isso. Estas ideologias querem nos ver como simples rebanhos, que fazem coisas idênticas. Por quê? Porque uma vaca faz a mesma coisa que a outra vaca. Um cachorro repete o comportamento de outro cachorro. Agora, um ser humano, ele, por ter uma alma racional e espiritual, ele é capaz de ser diferente de qualquer outro. Mas, para conservar a sua natureza espiritual e racional, é necessário uma coisa, que estas ideologias que eu citei, globalistas e marxistas, combatem ferozmente e sistematicamente. Isso se chama virtude. Então, se você também quer saber mais sobre virtudes, entra no nosso canal, no Instituto Regina Coeli, e lá vai ter um curso só sobre o tema das virtudes. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Temos que aprender o que é virtude para sermos virtuosos, inclusive valorizar mais este conceito tão importante, que nasce dentro das famílias. Então há uma relação fundamental aqui. Agora nós começamos a entender. As ideologias querem acabar com as famílias. Por quê? Porque é dentro da família que se tem virtude. Por quê? Porque a virtude é o que nos torna mais humanos. Ou seja, as ideologias globalistas e marxistas querem acabar com a humanidade, com a virtude, com a família. Por quê? Porque eles nos querem idiotas. Eles nos querem os mesmos, comportando-nos como sempre, de maneira igual, igualitária e animalesca. Ou seja, sem virtude, o homem se animaliza, se torna um idiota, de ídios, de mesmo. E o que nós estamos percebendo na nossa sociedade? Pessoas em vícios extremamente arraigados, fortes, que conduzem essas pessoas a pensar absurdos. Por exemplo, a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? É uma ideologia que só um idiota acredita. Ou seja, só uma pessoa que está mergulhada no vício, que não consegue perceber a essência das coisas, a imaterialidade das coisas, vai acreditar que um menino pode querer, só por causa da sua liberdade, ser uma menina. Ou seja, mudar a sua essência. A essência que Deus deu a ele e que mostra a ele mesmo através do seu próprio corpo o que ele tem que ser. Ou seja, conseguindo perceber a essência, nós simplesmente aderimos ao projeto criador e aí não acreditamos numa idiotice dessa. Mas quando não se consegue mais perceber as essências, nós, por uma vida materialista, acreditamos numa balela dessa, que é a ideologia de gênero. Inclusive também tem lá no nosso canal do Instituto Regina Coeli uma palestra só sobre a ideologia de gênero. Você vai ver a loucura que é isso. Tanto é que o nome da palestra é Da Loucura Humana à Trama Diabólica. Ou seja,
Os homens estão caindo nas garras do diabo. Por quê? Porque estão idiotas, porque não estão conseguindo mais perceber as coisas mais simples. E por que não estão conseguindo perceber? Porque a sua mente, como vai dizer Santo Tomás de Aquino, está obtusa. Ou seja, a mente não está mais funcionando direito. Por quê? Porque este ser humano de hoje, da atualidade, está mergulhado nos vícios, por falta de virtude e por falta de família. Então, famílias, o que nós precisamos fazer? Restaurar a humanidade através da virtude formada dentro da família. Mas para isso é preciso ter presença, para isso é preciso ter autoridade, para isso é preciso ter hierarquia, para isso é preciso ter vida de oração profunda, para isso é preciso conhecer as ideologias que nos atacam, para isso é preciso conhecer a doutrina, ou seja, todos os elementos que nós temos falado por aqui. É muito importante que nós nos formemos para combater esse tipo de coisa. Neste livro aqui, que eu também aconselho demais, se chama Libido Dominante, de Michael Jones, ele mostra como é que a revolução sexual idiotizou as pessoas. Ou seja, esta ideia de que o homem é livre para fazer o que quiser sexualmente, é uma ideia planejada justamente para controlar as pessoas. Porque uma pessoa viciada é uma pessoa controlável. É fácil controlar uma pessoa viciada. Porque uma pessoa viciada é uma pessoa animalizada. Você quer controlar um cachorro? Pega um pedaço de carne e vai atraindo para onde você quiser, por causa da paixão do concupiscível, que é o que fala mais alto nele. Você quer atrair uma vaca? Você dá a ela o alimento que ela gosta. Você quer atrair um boi? Você põe próximo dele uma vaca no cio. Ou seja, você quer manipular as pessoas? Utilize das paixões mais baixas que ela tem, que são semelhantes aos dos animais. Na verdade, são idênticas, que são as paixões do concupiscível. Então, você quer controlar as pessoas? Mande que essas pessoas façam o que quiserem. Faça a libertinagem sexual. Libere as pessoas de toda e qualquer doutrina moral que conduza ela para a virtude. Se você quer controlar as pessoas, esquece isso que São Tomás de Aquino sempre disse, que a virtude se adquire pela disciplina. Acaba com a disciplina, acaba com a autoridade, acaba com esta ideia opressora da igreja de que temos que viver a castidade. Acaba com a castidade. Libera tudo. Sexo antes do casamento. Outras tantas ideologias. Pornografia. Olha o que ele vai dizer, o Michael Jones. Se o universo é uma máquina cuja força primordial é a gravidade e a sociedade uma máquina cuja força primordial é interesse próprio, o homem da mesma forma desacralizado e visto como uma máquina cujo motor tem a paixão como combustível. A partir daí, não é muito difícil entender como o controlador das paixões pode controlar os homens. Ou seja, você quer controlar os homens, atraia os homens por suas paixões. Ou seja, você quer acabar com a masculinidade, que é algo humano. Essa masculinidade que faz com que nós, homens, queiramos nos sacrificar pelas nossas esposas, que nós estejamos interessados em educar os nossos filhos na virtude. Você quer acabar com os homens? Ofereça para eles pornografia. Ofereça para eles a ideia do adultério. Se esta mulher está te dando muito trabalho, larga dela. Se esta mulher lhe impede os seus prazeres, abandona ela. Se esses filhos fazem com que você não tenha mais tempo para você, não se importe mais com os filhos, porque o que importa é o seu tempo, o que importa é o seu prazerzinho. Aí você vai caindo
caindo, vai se dessacralizando, vai se desumanizando, vai tendo cada vez menos virtude, vai indo para o vício, vai se animalizando até se tornar um perfeito idiota. Aí sim, um idiota, quer dizer, igual todo mundo, pensa igual todo mundo, não é mais católico de verdade. É um perfeito idiota. Aí você cai, que nem um pato, que nem um idiota, na mão das pessoas que querem te controlar, que querem acabar com a sua família, que querem acabar com a sua vida. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar em depressão. Por quê? Porque a sua natureza ela é mais elevada do que esses vícios. Você não vai ter mais sentido na vida, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, materialista, depressiva, triste. Aí você é manipulável mais ainda. Por quê? Porque aí você vai procurar soluções simples. E quem que vai te dar soluções simples? Globalismo, marxismo, as ideologias. O marxista vai falar que a família sempre foi algo opressor. O globalismo vai falar que o que importa é o crescimento financeiro, que o que importa é a vida material visando o empresariado, o lucro, e aí você vai abandonar cada vez mais a sua família, vai se tornar cada vez mais materialista, ou seja, como um idiota, você caiu nas mãos das ideologias. Então, o que nós precisamos fazer de uma vez por todas? Voltar a nossa vida para Deus. Nós não podemos seguir este caminho. Um católico não pode ser um idiota. Um católico é aquele que vai restaurar, que vai reconstruir. Não é aquele que vai destruir, não é aquele que vai ser igual a todo mundo. Como diz São Tomás de Aquino, quem fala a verdade perde a amizade. Um católico que defende a verdade, ele não vai ser benquisto nos grupos de idiotas. Ele vai ser uma pessoa diferente, ele vai se destacar, ele vai fazer um processo de reconstrução enquanto todas as pessoas estão destruindo. Este é o panorama da sociedade após os anos 70. Os anos 70, a década da revolução sexual por excelência. Woodstock. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva a sociedade alternativa. Vai dizer o Raul Seixas, um dos maiores expoentes no Brasil dessa ideia. E tantos outros. A MPB brasileira. A Globo. Toda a parafernália que veio de fora, essa parafernália ideológica de libertação sexual, foi aderida pelos meios de comunicação, pelas músicas, pela cultura, pela arte, nos anos 70 e 80. E depois, nos anos 90, anos 2000, nós estamos como idiotas, aderindo a estas ideologias cada vez mais e destruindo as nossas famílias. Isso foi um plano. Horkheimer, da escola de Frankfurt, Marcuse, sempre preconizaram que a família tinha que ser destruída para que se estabelecesse uma cultura marxista de idiotização do povo. Porque, na verdade, é isso que o marxismo faz. Agora, olha o que vai dizer o Michael Jones, e é com isso que eu já vou encerrando. Dado o estado ferido da natureza humana após a queda, ou seja, o pecado original, inundar um país com pornografia significa tornar muitas pessoas viciadas de forma semelhante ao tráfico de drogas. A pornografia, ela é semelhante no seu efeito ao uso de drogas. Uma pessoa drogada, viciada, ela é facilmente manipulável, tanto quanto a pornografia. A pornografia, ela gera reações químicas, bioquímicas no cérebro, o suficientes para nos viciar. E viciados, nós fazemos as mesmas coisas. Queremos ver cada vez mais coisas que vão deixando a nossa mente obtusa à verdade, ou seja, fechada à verdade, e assim nós caímos nas ideologias. Uma pessoa que assiste muita pornografia, por exemplo, é uma pessoa que futuramente vai se tornar um ideólogo. E o que estão fazendo com as nossas crianças? A mais tenra idade, 8, 9 anos, vemos crianças com celulares,
em computadores, tablets e por aí vai, toda essa tecnologia, com acesso à internet, liberado pelos pais. Os pais, aderindo aos planos antifamília, vão lá e vão liberar as coisas para os filhos. Deixa eles, né? Liberdade, liberdade, né? E aí eles vão, por causa da queda do pecado original, tendendo ao vício, buscando coisas que agradam o prazer. E assim eles vão destruindo a sua mente. A mente que depois, quando chegar na universidade, vai ser manipulada para ele ser um ateu, militante, antifamília e agora um ideólogo contra a família, contra a sua própria família. Esta família que deu tanta liberdade para o filho, esta família agora vai ter que aguentar, talvez até o fim da vida, um militante, antifamília dentro da sua própria. Então, pais, a verdade nos libertará. A liberdade, ela é posterior à verdade e tem a verdade como condição. Nós não podemos dar toda a liberdade para os nossos filhos. Um pai que poupa a vara do seu filho não ama o seu filho, vai dizer Eclesiástico. Nós precisamos corrigir os nossos filhos. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos que o mal moral, ele tem uma consequência física. Ou seja, se for necessário corrigir os nossos filhos por maus físicos, obviamente sem violência, né? Ou seja, dar um castiguinho, corrigir, não deixar fazer tudo o que quer, não deixar comer tudo do jeito que quer, tudo com ordem, com rigor, autoridade, né? Não vão interpretar mal, né? Tem gente que vai falar, olha como ele é opressor, ele espanca a filha dele. Gente, minha filha já tomou uns beliscãozinhos, ela já tomou uns tapinhas, ela já foi levada à força para o quarto, onde ela ficou lá uns minutinhos. Essas coisinhas que hoje em dia muita gente tem medo de fazer porque a sociedade preza pela liberdade. E a sociedade que está totalmente interessada na nossa família, né? Elas querem tão bem a nossa família, eles não deixam que se faça violência nenhuma, né? Porque vocês, pais católicos, querem corrigir os seus filhos e oprimir os seus filhos? Na verdade, sabe o que eles querem? É que nós, como idiotas, não corrijamos os nossos filhos, para que eles, oferecendo aos nossos filhos os prazeres que os nossos filhos querem naturalmente, idiotizem os nossos filhos, tomem os nossos filhos e façam dos nossos filhos mais um neste rebanho que serve essas ideologias. Portanto, famílias, não deixemos que os vícios idiotizem-nos. Corrijamos os nossos filhos, sim, com caridade, com amor, com prudência, como um pai e uma mãe devem fazer como família. É assim que eu encerro. Encerro, inclusive, lendo essa última frase do Michael Jones. A melhor forma de controlar o homem é fazê-los sem que ele tenha consciência de que é controlado. E a melhor forma de fazer isso é através da manipulação sistemática das paixões, pois o homem tende a se identificar com elas. Ao defendê-las, ele defende sua liberdade, que usualmente enxerga como habilidade ilimitada de realizar seus desejos, sem, na maior parte do tempo, entender como é fácil manipular estas paixões desde o exterior. Como diz Chesterton, o ser humano é livre, mas ele é livre para destruir-se. Eu diria que ele é livre também para idiotizar-se. Não permitamos que isso aconteça em nossas famílias. Consagremos as nossas famílias ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, e ela, que é a Mãe da Verdade, inspire nos nossos corações um desejo profundo da verdade, que está acima da liberdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.